Jesus. Não cria no Senhor Jesus, mas após a morte e ressurreição, se tornou um grande discípulo, um dos líderes da igreja em Jerusalém, e registrou essa carta para a gente. Hoje nós falaremos... Está o Bluetooth? Capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. O tema da mensagem hoje: as satisfações ilícitas. E eu queria ler os primeiros 10 versículos desse capítulo com a amada igreja, e eu queria pedir a vocês que, se possível for, que permanecesse com suas Bíblias abertas. Quem não trouxe a Bíblia, no folheto tem o texto que nós falaremos hoje. E a palavra do Senhor nos diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos ou de ânimo dobre, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vamos orar mais uma vez? Pai perfeito, Pai de amor, essa é a Tua santa e poderosa palavra. Obrigado porque o Senhor nos deixou. Obrigado porque no poder do Teu Santo Espírito nós te pedimos iluminação para que possamos compreender essa palavra e após a compreensão que possamos amá-la e que após amá-la possamos obedecê-la, Senhor Deus, e sermos transformados de glória em glória, dia após dia, à imagem e semelhança do Seu Filho Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso amigo que deu a vida por nós, Senhor. E, Senhor Deus, que seja somente a operação do Teu Santo Espírito aqui neste lugar, Senhor. Que tudo aquilo que seja contrário ao Senhor, Pai, se cale em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Irmãos, tem um profeta, um filósofo famoso, nos dias atuais aí na nossa nação, que ele estava falando uma coisa que eu achei interessante para poder começar introduzindo essa mensagem de hoje. Ele disse que os gurus, os profetas que vêm de longe, geralmente são esses que têm honra na terra, aonde os profetas daquela terra estão levantados. Olha só, eu estou começando introduzindo com uma pessoa que não é cristã, tá? Ele é um filósofo não cristão. E ele disse o seguinte, que nós adoramos aqueles que vêm de fora, com as mentiras de fora, que vêm trazendo, sabe, um mundo de fantasias, que vem trazendo uma irrealidade, algo que não é real. E nós somos completamente inclinados a absorver a mensagem desses gurus. Por quê? Porque aqueles que estão perto, a gente está pronto para poder julgar e não estender as mãos.
Quem o pastor pensa que é? Quem fulano pensa que é? Quem a minha mãe pensa que é? Quem o meu marido, quem a minha esposa pensa que é? Está falando isso, mas eu sei da vida dele. Eu sei que ele tem esse erro, que ele tem essa limitação, que ele tem essa fraqueza, que ele tem essa fragilidade. E aí fica aquela frase de Jesus a todo aquele conselho de anciãos, fariseus, escribas reunidos próximos à mulher adúltera e prontos a apedrejá-la. E Jesus ali, cumprindo uma profecia de Jeremias, escrevia na terra, e ele pergunta, faz o seguinte, quem não tem pecados, lança a primeira pedra. E o texto é categórico em afirmar, a começar pelos anciãos, um por um ia se retirando. Por que eu estou falando isso? A gente vai falar hoje sobre fidelidade a Deus ou ao mundo. Não tem outra fidelidade. Ou você é fiel a Deus ou ao diabo. Ou nós somos fiéis ao reino de Deus ou nós somos fiéis ao reino deste mundo, que jaz no maligno. Não há um terceiro caminho. Não há uma terceira via. O inferno, de forma mentirosa, apresenta diversos caminhos e diversas vias, mas que nós sabemos que vai levar a um só lugar, a perdição, a condenação, que está levando ao juízo eterno. E eu vejo muito isso, sabe? No pastoreio, no ministério de Cristo, com relação à palavra de Deus. Parece que cada vez mais nós estamos nos cansando de Jesus como bom pastor, nós estamos nos cansando da palavra de Deus como aquela que nos conduz, nos guia, nos norteia. Nós estamos enjoando dos seus conselhos. Nós estamos achando talvez os conselhos dele demorarem demais, atrasado demais. E nós estamos tomando para nós, sabe, o conselho desse mundo com toda a velocidade, com toda a força, sabe? E eu vejo muito isso porque Jesus falou, eu vim para os meus não me quiseram, os meus me rejeitaram. E até hoje, a mensagem do Senhor continua sendo rejeitada. O reino do Senhor, ele continua sendo rejeitado. E como nós estávamos falando aqui na escola bíblica, irmãos, o maior ministério do diabo, nos afastar de Deus. O maior ministério de Cristo, nos aproximar de Deus. E às vezes a gente está achando que o diabo está nos afastando de Deus, chegando na nossa casa, apagando luz. O diabo é sutil, irmãos. O diabo é astuto. O diabo vem com aquilo que é lícito, mas que não convém. O diabo vem nos ofertando as coisas que são lícitas e que vai nos afastando cada vez mais do Senhor. Vai nos afastando cada vez mais de Deus. Irmãos, comer e beber é lícito? Amém, é lícito. Claro que é totalmente lícito. E falando sobre satisfação, introduzindo, que a gente já vai entrar no texto, eu lembro Jesus com a mulher samaritana. Nós sabemos que ele foi para o poço para poder esperar, ele chegou primeiro, para esperar aquela mulher, para poder mudar a vida dela. E os seus discípulos foram até a cidade de Samaria para poder comprar alimento, comprar bebida, porque eles estavam cansados, com fome, com sede. Não é à toa que Jesus pediu água a ela. E eles retornam. No retorno, eles veem Jesus conversando com uma mulher, eles se espantam, não falam nada, como o texto diz, não arguem Jesus. Mas eles falam, Jesus, em determinado momento, vem comer, vem beber. Ou seja, vem se satisfazer. E Jesus falou, tem outra prioridade. A minha maior prioridade é fazer a vontade do meu Pai. A minha maior satisfação é fazer a vontade de meu Pai. E ele disse, minha comida e minha bebida é essa. Em primeiro lugar, é eu estar atento às coisas que são do reino eterno, as coisas que são do reino de meu Pai. Claro que Jesus depois comeu e bebeu. Mas primeiro ele deu lugar ao que era prioridade. Primeiro ele buscou o reino de Deus e a sua justiça, compreendendo que o alimento e a bebida chegaria no tempo devido, porque seria acrescentado a ele. É uma promessa do Senhor como se cumpre. E retornando aqui ao texto, a gente vai vir analisando, como a gente gosta de fazer, versículo por versículo.
O primeiro versículo diz assim, ó: de onde que procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Tiago está escrevendo à igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era uma igreja que estava com muita guerra entre os irmãos. Estava com muitas dificuldades entre os irmãos, mas era uma igreja que estava com o olho muito lá fora. Estava com o olho muito nas coisas deste mundo, neste reino que está passando e acabando e que já está julgado. E ele diz, ó, de onde que procede as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflitos entre vocês. A gente sempre primeiro vai buscar o motivo dos nossos conflitos lá fora. Mas o conselho de guerra está montado no nosso coração. O nosso coração é da onde está surgindo essas guerras, esses egoísmos. Por quê? O prazer aqui, ele é a mesma coisa do que as satisfações ilícitas, as satisfações pecaminosas. O desejo egoísta de ser igual ao mundo, o desejo invejoso de ser igual ao mundo. E ele está falando, sabe de onde que está nascendo essa inimizade com Deus? Sabe da onde que está surgindo essa amizade com o mundo? E a gente vai ver para onde que esse texto nos aponta com relação à amizade ao mundo. Está nascendo dentro do coração de vocês. Vocês precisam rever as suas motivações. Vocês precisam rever as suas intenções. O nosso maior problema não está fora, está dentro de nós, irmãos. O principal lugar aonde nós precisamos começar a consertar essa questão, se nós estivermos com a nossa vida dividida, se nós estivermos com a nossa atenção dividida, é no nosso coração. É no nosso coração que está travada essa guerra. Irmãos, vocês lembram por que Eva caiu lá no Éden? O holofote em Deus. Vamos imaginar assim, ilustrar. O diabo não chegou lá querendo colocar o holofote nele, não. Ele colocou o holofote em Eva. Ele colocou o holofote em Adão. Ele colocou toda a atenção neles. Ele falou, vocês serão deuses. Essa é a grande atração. Essa é a grande atração, a grande mentira do diabo lá no Éden. Vocês serão que nem ele. Irmãos, invejar o mundo é um desejo mau e destrutivo. A gente falou aqui no Salmo 73, na abertura deste culto. E digo mais uma vez, vocês em casa tiverem um tempinho, dá uma olhada nesse Salmo. A gente vai ver a guerra que o salmista está. Ele está olhando para esse mundo, ele está desejando as coisas desse mundo, ele não está compreendendo por que o mal, por que o ímpio prospera. E depois ele compreende que a maior herança, a maior porção, a melhor e maior prosperidade dele é o próprio Senhor. Irmãos, a Babilônia está nos atraindo com falsa satisfação. E vamos ser sinceros, quem aqui não está atrás de satisfação? A gente está querendo ser satisfeitos a todo instante. A todo instante nós estamos buscando algum tipo de satisfação. E nós estamos satisfazendo mais o que, irmãos? A nossa carne ou o nosso espírito? Nós estamos satisfazendo a nossa velha natureza ou estamos satisfazendo a nossa nova natureza em Cristo Jesus? Olha o versículo 2, a primeira parte. Vocês cobiçam e nada têm. Começa a chegar a violência. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerra. Irmãos, invejar o mundo e as coisas do mundo é um pecado contra Deus. E sabe o que acontece? Procede de uma falta de gratidão a Ele. Porque nós não estamos satisfeitos com aquilo que Ele tem nos dado. É por isso que muitas vezes nós estamos buscando refúgio no mundo. Nós estamos buscando satisfação no mundo. É porque a gente, por conta da nossa ingratidão, muitas vezes nós estamos falando, o Senhor não está sendo suficiente para me satisfazer. É a canção secular, né? Eu quero sempre mais do que antes. Eu quero sempre mais do que eu posso ter. E se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, irmãos. Esse é o entendimento do texto. Essa é a grande mensagem que o texto nos traz.
E sabe o que acontece? Nós estamos sempre frustrados com este mundo. Nós estamos sempre frustrados com as satisfações desse mundo. E você pode perceber, isso eu falo para a nossa vida, não é para a gente ficar analisando a vida do outro, não, é para analisar a nossa vida. Quando nós estamos frustrados, nós nos tornamos inclinados a sermos violentos. Eu não estou falando que é apenas uma agressão física, bater. É verbalmente. Nós já não sabemos mais como falar com as pessoas. E muitas vezes nós somos violentos com o Senhor. Nós já não sabemos mais conversar com os nossos irmãos, mas nós não sabemos mais falar com as lideranças que o Senhor estabeleceu na igreja. Nós já não sabemos mais falar com os nossos cônjuges, porque nós vamos ficando tão frustrados, e é isso que Tiago está escrevendo naquela igreja. Vocês estão desejando as coisas lá de fora. Vocês estão querendo as satisfações ilícitas. Sabe por quê? Não fica colocando a culpa no próximo, não. Ah, eu faço isso porque o Gilberto é assim. Ah, eu faço aquilo porque o Bibinho é assim. Ah, eu faço isso porque o Léo lá é assim. Não. Nós estamos nos tornando assim por causa de uma guerra que nós estamos perdendo no nosso coração. Porque nós estamos dividindo a nossa adoração. Nós estamos dividindo a nossa atenção. Nós estamos nos tornando de ânimo dobre. E é isso que Tiago, à luz do Espírito Santo, ele está condenando naquela igreja. Sabe o que acontece? A gente está sempre cobiçando aquilo que é do outro. Vai dizer que hoje não está assim uma enxurrada. Curso para você ficar rico fazendo pizza. Curso para você aquilo e para aquilo. 10 maneiras de encontrar satisfação para o teu casamento. Siga esses 7 passos para você encontrar satisfação com o teu irmão. E que não sei o quê, e que não sei o quê. E por aí vai, por aí vai, por aí vai. E o repouso e o verdadeiro deleite, que é o Senhor. Por que a gente está desejando tanto, irmãos? Tem um reino eterno aí que nos aguarda. Tem uma morada eterna aí que nos aguarda. Fruto de bondade, fruto de graça. Um presente merecido. Olha a parte B do versículo 2 e o versículo 3. Nada tem porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Tiago aponta aqui o caminho para resolver isso, que é a oração. Mas só que a oração não feita com fé não é atendida. Deus não atende nossas petições quando procede de desejos maus. Orar com motivos errados é não orar com fé. O Senhor atende pedidos que têm seu motivo no nome, no reino e na vontade de Deus. Não aqueles que se tornam amigos do mundo. As nossas petições, realmente, irmãos, se a gente parar para analisar, é para a gente poder se esbaldar no inimigo de Deus. As coisas eternas, sabe, estão ficando cada vez mais de lado. E nós estamos desejando cada vez mais essas coisas daqui. As nossas petições são pedidos que, se o Senhor nos atendesse, nos afastaria cada vez mais dele. E sabe o que o Senhor faz aqui? Irmãos, Deus me deu a graça. Deus me deu a graça, eu reconheço isso como graça. Dudu e Yasmin não estão aqui, que são meus amigos de longas datas. Deus me deu a graça de aqui nesta casa a gente desenvolver muitas boas amizades. Além de irmandade, de desenvolver muitos bons amigos aqui nesta casa. E muitas vezes a condição do pregador é uma condição no sentido, eu não digo ingrata não, mas desafiadora, porque às vezes a gente tem que trazer mensagens que vai confrontar as pessoas que nós amamos. Começa confrontando a nós mesmos. E muitas vezes a gente não consegue ter a percepção do limite de entender que aqui é a palavra de Deus que fala. É a palavra do Senhor quem nos instrui. É a palavra do Senhor quem nos dá um caminho. E às vezes a gente fica assim um pouco chateado. A gente fica assim meio, quem ele pensa que é, sabe? As coisas se ajeitam. Não é uma função ingrata, mas essa é a nossa função, irmãos. É nós puxarmos uns aos outros. É nós exortarmos uns aos outros. A gente vê que Tiago, escrevendo essa igreja,
inspirado pelo Espírito, é nesse caminho que o Senhor está conduzindo a igreja. O Senhor está trazendo algumas coisas à memória para que agora Ele começar a chamar a igreja a um verdadeiro e genuíno arrependimento. A igreja mudar de direção. Tem um teólogo que ele comentou esses versículos assim, dizendo, Deus não concede apenas dádivas, mas também o prazer nelas. Deus, Ele não é apenas aquele que responde às nossas orações, mas Ele quer que nós tenhamos prazer dentro daquilo que Ele nos respondeu. Ele quer que nós estejamos satisfeitos de forma lícita, verdadeira. Que a nossa alegria não seja uma alegria e um riso fingido. Que não seja uma alegria e um riso conforme a alegria e o riso desse mundo. Até nisso Ele é bondoso, até nisso Ele é misericordioso. E Ele complementa, mas o prazer que não contribui para nada além de si, não é o que Ele dá a resposta a uma oração. E aqui é o seguinte, eu só quero orar para ter prazer, e acabou o meu prazer egoísta, eu não quero nada além daquilo. Eu não estou orando mais para aquilo que eu tenha prazer, que o meu irmão Zuínglio tenha prazer comigo. Que a minha irmã Viviana, a minha irmã Sofia também tenha prazer comigo. As nossas petições estão egoístas. E aí ele conclui, e os pedidos feitos a Ele, que não têm o melhor fim em vista, não são orações. Irmãos, sejamos verdadeiros. Qual oração que nós estamos fazendo? Estamos falando, Senhor, que seja para a sua glória. Que seja para o louvor do teu nome. Eu quero isso, mas que de alguma forma o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja louvado e admirado, que o Senhor seja exaltado, que eu proclame as suas boas obras. Sabe por quê? O evangelho hoje está todo condicionado no homem. Aquela mudança de holofote, aquela mentira que o diabo chegou no Éden dizendo que o espetáculo era outro. Lance luz nos homens, porque eles são o grande artista, eles são o grande, aquele que deve ser adorado no palco da vida. Não somos nós, continua sendo Deus, amada igreja, amados irmãos. Continua sendo Deus o único digno da nossa adoração. Não há outro, Ele não divide a sua glória com ninguém. Não divide. Essa glória é indivisível. Indivisível. E agora a gente vai ver a partir do versículo 4. Um sonoro e urgente chamado ao arrependimento. Olha o que ele diz no 4, irmãos. Gente infiel ou adúlteros. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E talvez o diabo conseguiu roubar na nossa mente e no nosso coração a seriedade, não sei, que talvez outrora nós depositávamos nessa palavra. O mesmo autor, ele diz assim, crês tu que há somente um Deus? Fazes muito bem, porque até os demônios creem e tremem. Mas só que o que o diabo, os demônios creem é outra coisa. Eles creem e tremem, mas não serão salvos. Não chegarão à salvação. Irmãos, os que estão em Deus não podem se tornar amigos dos inimigos de Deus. E quem são os três grandes inimigos de Deus? Os dois externos, o mundo e o diabo. E o interno? Nós. Nosso coração. Nossa carne. Nossa velha natureza. A velha natureza ela não é inclinada às coisas do alto. Ela não é inclinada às coisas do Espírito. Por quê? O que nasce da carne é carne. O que nasce da carne cogita as coisas da carne. Mas só o que nasce do Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, é que cogita as coisas eternas, que cogita as coisas do alto. E Tiago, quando ele fala sobre mundo, o mundo é a sociedade corrupta e má que opera sobre os homens. É a sociedade humana com seus valores, princípios e filosofia vivendo à parte de Deus. O mundo aqui é um sistema anti-Deus. Tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Irmãos, nós falamos aqui na escola bíblica. Não precisa ser teólogo acadêmico, não. Teologia é coisa para todo cristão. Mas teologia acadêmica não necessariamente. É só você olhar para a sua própria vida. É só você analisar com a sua própria vida. É só você analisar com os seus dias. E ver aonde que a nossa fé está posta. Aonde que a nossa confiança está posta. Aonde a nossa confiança está colocada. Sejamos verdadeiros.
Se o mundo valoriza a riqueza, a gente começa a valorizar também. Se o mundo começa a valorizar o prestígio, nós começamos a valorizar também. E aí? Quem é o nosso pastor? Quem tem sido o nosso pastor? O mundo ou o Senhor Jesus Cristo? E sabe, todo esse raio-x, ele serve para poder mostrar aonde está o nosso coração. E sabe o que vai acontecendo? Em primeiro lugar, nós nos tornamos amigos do mundo. Depois, a gente se contamina com o mundo. Depois, a gente passa a amar o mundo. Depois, nós nos conformamos com o mundo. E por último, nós somos condenados com o mundo. Como muito bem colocou a nossa irmã Jane aqui mais cedo na escola bíblica, irmãos, nossa salvação não está condicionada ao tempo que eu tenho de igreja, não. Minha conversão foi em tal data, minha primeira fichinha de membro foi na Assembleia, foi na Batista, foi na Presbiteriana, foi em qual outra? Não tem nada a ver. O que mostra se você está salvo é onde está o teu coração. É onde estão as suas intenções, as suas motivações. É os frutos de arrependimento. Crente casado com Cristo não adultera com o mundo. E o que Tiago está combatendo aqui é o adultério espiritual. E Tiago aqui, ele não está falando que as pessoas estavam abertamente rejeitando a Deus, não. Sabe como é que eles estavam rejeitando a Deus? Se tornando amigos do mundo. Dentro da igreja, mas amantes do mundo. Entregues à filosofia, ao sistema do mundo. Se é riqueza, nós vamos para a riqueza. Se é prestígio, nós vamos para os prestígios. E essa é a grande mentira do diabo no Éden. Colocou toda a atenção na humanidade caída. Pecado preferido do diabo, irmãos. Quem assistiu aquele filme aí? É o advogado do diabo, que ele diz que o meu pecado preferido é a vaidade e o orgulho. É que nós nos exaltemos. Sabe qual é a pessoa que mais te aplaude para você ir rumo ao topo? Não é teu pai, tua mãe, teus irmãos, tua esposa, não, teu marido. É o diabo. Vai para o topo, lá que é o teu lugar, você merece. Eu vou te levar lá para o pináculo do templo. Se prostrados me adorares, e as pessoas estão prostradas e adorando a Ele. Irmãos, vocês conhecem alguém que se tornou viciado no primeiro gole de cerveja? No primeiro trago de cigarro? Não. Foi um processo. Eu vi um pastor falando sobre esse texto, ele trouxe uma ilustração real. Ele falando de uma barragem nos Estados Unidos, no estado de Idaho, nos anos 70. Uma barragem imensa. O que aconteceu? Submerso, começou a aparecer uma fenda nessa barragem. Ninguém via, mas a fenda estava lá na barragem. E ele começou fazendo a comparação com o nosso coração. Eu não vejo o coração do Gilberto. Gilberto não vê o meu. Mas a fenda está lá. O que foi acontecendo? A ação da água na barragem foi abrindo essa fenda. Abrindo, e imperceptível. O que aconteceu? A barragem desmorona de uma vez só. Os trabalhadores correndo para poder salvar suas vidas. Ele ilustrou como o mundo age no nosso coração. Ele chega lá de fininho, coloca uma fendinha. E aí vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Esse é o processo do pecado, até que desmorona. Versículo 5. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito com E maiúsculo, que Ele fez habitar em nós? Uma pergunta. Ou vocês pensam que é em vão o que a Escritura diz? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Irmãos, o Senhor não tolera adultério espiritual.
O Senhor Jesus Cristo nos exige uma fidelidade total. Ele disse para mim e para você que o teu sim seja sim e que o teu não seja não. Não há espaço para quem está em cima do muro, não há espaço para o ânimo dobre, porque tu não és nem frio e nem quente, vomitar-te-ei, tu és morno. Irmãos, o Espírito Santo, ele quer usar o nosso corpo para poder glorificar a Deus. Ele quer usar a nossa vida para poder glorificar a Deus. Mas a carne quer usar o nosso corpo para poder servir ao pecado. O tempo inteiro, nos levando, nos afastando daquilo que é Deus. Olha a pergunta. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Aqui nós temos o entendimento que há um Espírito que habita em nós. E aí fica a pergunta para mim e para você. Nós temos levado Cristo aos locais que nós temos ido? Além de levá-lo, Cristo se agrada dos locais ao qual nós temos ido? Fisicamente, nos nossos pensamentos, no nosso coração, nas nossas motivações. Versículo 6. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por quê? Como a gente falou aqui anteriormente, o pecado preferido do diabo é o orgulho, a vaidade. E como que ele nos tenta nesse lugar? Ele é aquele cara que enche a nossa bola. Ele é aquele que está falando, vocês são o cara. Vocês só dependem de vocês mesmos. Vocês vão aonde vocês quiserem ir, nada impede vocês. E esse é um problema. Aqui eu coloquei entre aspas porque esse é um comentário do pastor Hernandes falando sobre esse texto. Ele disse que esse é um grande problema da igreja hoje. Por quê? Tem muita celebridade e poucos servos. Tem tanta vaidade humana que não está mais sobrando espaço para a glória de Deus. As pessoas querem prestígio, querem reconhecimento. Elas querem falar como que deve ser feito, mas botar a mão no arado, não põe a mão no arado. E com todo amor e respeito, irmãos, cristão que não está com mão no arado, ele não tem direito de ficar falando como que deve ser ou não deve não ser. Vem arar a terra. Vamos juntos. Esse é o chamado. E ele diz que ele nos dá cada vez mais graça para poder vencer, para poder resistir, para poder lutar contra todas essas inclinações que nos afastam do Senhor. Agostinho de Hipona disse que Deus dá aquilo que ele exige. Isso é graça. Deus nos dá aquilo que ele exige. Mas sabe como é que nós experimentamos dessa graça? Sendo humildes. Reconhecendo a nossa pobreza e a nossa limitação diante do Senhor. Dizendo, Senhor, me perdoe porque até que eu vim acreditando em mim ou no diabo, seja no que for no mundo, de que eu sou o cara, de que eu posso sozinho. E muitas vezes nós estamos falando, não, mas Deus está comigo no processo, no projeto, no sonho. E aí eu te pergunto e respondo para você de forma sincera, tá mesmo? Você tem obedecido a voz do Senhor, tem obedecido a palavra de Deus? Os princípios que estão aqui estão sendo respeitados para você poder chegar nos seus objetivos? Ele está tendo glória? Você tem vida de oração? Você tem vida de palavra? Você tem vida de relacionamento com o Senhor? Ou você só acha que tem? Achar que tem é uma coisa e ter é outra, é bem diferente. Versículo 7 e a primeira parte do 8. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resista ao diabo, ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês.
Sabe o que significa esse termo aqui, sujeitem-se a Deus? É um termo militar. Soldado fica no seu posto. Por quê? Porque você é soldado, general é Cristo. Soldado fica no seu posto e resista ao diabo. Como? Se sujeitando a Deus. E como que eu me sujeito a Deus? Em humildade. Senhor, nesse exército eu sou soldado, só tem espaço para um general. A gente não canta? O meu general é Cristo. Seguimos os seus passos. Seguimos mesmo? O nosso general é Cristo? Ou nós estamos tomando a vanguarda todo o tempo inteiro? Irmãos, embora a Bíblia nos mostre que Satanás seja poderoso, ele não é invencível, não. Ele foge dos santos quando os santos se vestem com a armadura de Deus. O diabo quer nos afastar de Deus, o Espírito de Cristo quer nos aproximar de Deus. E olha que interessante, aqui a Bíblia diz que o diabo não deve ser temido, porque tem cristão que tem medo do diabo. O diabo tem que ser resistido no nome de Jesus. Ele é criatura, ele sabe qual é o lugar dele. Debaixo dos pés do Senhor, a cabeça dele já foi esmagada pelos séculos dos séculos. Ele já está condenado. Apocalipse já diz qual é o lugar dele, qual é a sentença que está posta sobre ele. Irmãos, Deus está sempre pronto para o nosso verdadeiro arrependimento. Chegue-se perto de Deus, ele se achegará a vocês. Deus está sempre aguardando o pródigo. Ou aquele que estava perdido dentro de casa. Lembra? Tinha um perdido dentro de casa. Não sabia quem era o pai. Era herdeiro, mas não tinha satisfação na herança. Tinha os novilhos à disposição dele, mas não sabia o que estava ali, posto, com que ele já havia sido agraciado. Caminhando para a gente encerrar, irmãos. A parte B do versículo 8, junto com o versículo 9. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamente e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Irmãos, não tem como ter comunhão com Deus e com pecado ao mesmo tempo. Sabe por quê? Comunhão com Deus implica santificação. Implica em purificação. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. E sabe o que tem acontecido na nossa era? A gente está olhando para o pecado de forma leve. De repente, não sei, o nosso nível, como que estão as coisas internamente, o Espírito Santo nos dá a consciência de tudo aquilo que está nos afastando do Senhor. Mas a gente leva isso como, bobeira, pecadinho, coisinha boba. Deus me conhece. Deus conhece meu coração. Deus conhece minha vida, Ele conhece minha rotina, Ele sabe da minha correria. E aqui a Bíblia está nos exortando a nós encararmos o pecado de forma séria. Eu encarar o pecado do Gilberto? Não, eu encarar o meu pecado. Não é encarar o pecado do próximo, é eu encarar o meu pecado de forma séria. Nos permitir que o mundo nos desvie de uma fidelidade única e total a Deus é nos tornarmos pessoas com a lealdade dividida, pessoas duplas e espiritualmente instáveis. Irmãos, vamos ser sinceros. Essa palavra é um raio-x, não é? Eu acho que a gente só não... E não é um raio-x para ficar examinando os outros, não. A gente ama só essa mania de pegar o outro e botar o outro no raio-x e falar aquela mensagem para fulano. Vem o próximo aqui pro raio-x. E, não, é pra gente. Entra a gente no raio-x e passa. Aqui ele nos diz que nós devemos nos arrepender do nosso comportamento exterior e das nossas ambições internas. E a gente vê isso mesmo. Limpar as mãos e purificar o coração.
Irmãos, o dia do Senhor é chegado, como falava o profeta Joel. Nós precisamos lamentar, confessar, abandonar os nossos pecados. E a gente pensa que Deus talvez é aquele que está nos chamando a um choro, a um pranto, e que o nosso Deus é um desmancha-prazeres. Jamais, jamais o nosso Deus é um desmancha-prazeres. Pelo contrário, Ele quer que o nosso prazer, o nosso deleite seja nele, com Ele, para a glória dEle. Mas o que Ele está falando aqui é que nós devamos encarar o pecado da forma que ele deve ser encarado. Que não podemos mais brincar com o pecado, ficar negociando, ficar na vida de pecado e achar que está tudo bem. Porque não está tudo bem. O que define a nossa prosperidade no céu não é a nossa prosperidade da terra, irmãos. O que define a nossa prosperidade do céu é como estamos trabalhando na prosperidade do reino de Deus aqui na terra, o que é bem diferente. É o quanto nós estamos sendo fiéis naquilo que o Senhor tem nos entregue aqui nesta terra. E é sutil para a gente se tornar amigos do mundo. É rápido. É uma linha tênue. E sabe o que está acontecendo? A alegria do mundo é uma grande alegria superficial. É um riso falso. Sabe por quê? Quando chegar aquele grande dia, eles lamentarão. E aqui, esse texto me faz lembrar de uma das bem-aventuranças de Cristo. Bem-aventurado os que choram. Por quê, irmãos? Porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram agora, mas que vão encontrar o consolo eterno em Cristo. É melhor chorar agora, irmãos. É melhor reconhecer agora o quanto que nós estamos desviados do reino eterno, o quanto que nós estamos desviados do reino de Deus e da sua justiça, o quanto que nós estamos talvez entregues àquilo que não é Deus e querendo justificar com a palavra de Deus aquilo que não é Deus. Hoje é dia de lamentar, de chorar, para que naquele grande dia nós possamos ser consolados e que nós possamos entrar no reino de gozo eterno, de alegria eterna, de riso eterno. É estranho pensar isso, mas é uma verdade, que daqui a pouco, não é amanhã não, daqui a pouco pode ser tarde. No caminho para as nossas casas pode ser tarde. E o versículo 10... Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Deus não despreza um coração quebrantado. Não despreza um coração quebrantado. Não despreza aquele que se achega verdadeiramente diante dele lamentando. Lamentando o pecado, buscando a sua presença. Deus dá graça aos humildes, irmãos, e Ele resiste aos soberbos. Devemos reconhecer hoje a nossa pobreza diante do Senhor. A tentativa de exaltarmos a nós mesmos, ao confiarmos em nossas habilidades, posições, capacidade, dinheiro, traz somente fracasso e destruição. Não é a partir dessas coisas que o Senhor vai nos avaliar. Não é a partir dessas coisas que o Senhor nos mede. O Senhor olha diferente da maneira que o homem nos olha, irmãos. Hoje, analisa a sua vida aí rapidinho. Aonde que está o seu maior compromisso? Aonde que está depositada a maioria do nosso tempo? Em quê? Os nossos pensamentos. É isso que o texto bíblico está nos dizendo, não é o pastor Léo, não. Não julguem o profeta, julguem a profecia. Sabe por quê? A gente não gosta de perder. A gente só quer ganhar. Por quê? O diabo falou que nós somos os caras.
Que nós, merecemos o topo. E sabe o que é interessante? Deus já me deu a graça de ler a palavra dele, ler, e continuar lendo, e não conto mesmo. Mas me dá essa graça de ler. E eu amo demais. Eu não vejo em nenhum momento, principalmente no ministério de Cristo, os 4 evangelhos, Jesus trazendo esses discursos para a sua igreja. Vai para o topo. Você pode chegar onde você quiser. Meu Deus, a mensagem do nosso Senhor é completamente oposta a isso. E eu tomei uma decisão. Já falei aqui algumas vezes, se eu tinha dúvida, qual era o pior evangelho em termos de estrago na igreja, se era o evangelho da prosperidade ou era o coach. Hoje eu voto no coach. Sabe por quê? Ele é um projeto de evangelho da prosperidade arquitetado, cheio de mensagens bonitas. E ele começou lá no Éden, transferindo o poder de Deus aos homens. Que nós deveríamos estar no centro. Que nós somos aqueles, o centro do coração de Deus. O Evangelho é uma mensagem completamente oposta. O Evangelho é uma mensagem para miseráveis, moribundos espirituais. E como falamos na escola bíblica, aqui a gente não está fazendo apologia à pobreza, não. Porque também tem essa corrente, não, a gente precisa ser bem pobrezinho mesmo para poder mostrar que nós somos humildes. Não tem nada a ver humildade com pobreza. Eu tenho certeza que você conhece pessoas em condição de pobreza que são arrogantes e conhece pessoas que têm condição financeira boa que são humildes. Eu conheço. A grande questão aqui é a grande ambição das nossas vidas. A gente quer o topo, a gente quer o prestígio, a gente quer o reconhecimento, a gente quer dar uma satisfação para a nossa família, a gente quer dar uma satisfação à comunidade. Nós queremos mostrar que nós podemos chegar, que eu sou Senhor da minha história, que eu posso mudar o que eu quero. Essa é a mensagem de Jesus, irmãos. Jesus estava chamando a gente para o topo. Jesus estava chamando a gente para um lugar que é muito superior ao topo de qualquer montanha desse mundo. Jesus está nos chamando ao reino eterno, ao reino celestial, ao qual entraremos humildemente por graça, sem ter feito nada para poder merecer um lugar lá. Lá não se compra terreno, lá não se conquista lugar, lá não é por obras, lá é por fé. E nem isso é nosso, é um dom que nos foi dado. Você pode se pôr de pé no teu lugar nesse momento, em nome de Jesus? Irmãos, antes de orar, tem uma frase aí bem conhecida. Tempo é... Mais uma vez, tempo é... Possivelmente esse vai ser o tema da nossa próxima mensagem. E eu queria colocar uma interrogação no final. Tempo é dinheiro? Se você quiser, o Senhor vai te responder em casa ou depois aqui. A mesma capítulo que nós estávamos, lê do versículo 13 ao versículo 17. E deixa o Espírito responder. Vê se essa frase é um ensinamento do Senhor ou se é mais um ensinamento da Babilônia que ela cravou na nossa mente. Mentindo, dizendo que tempo é dinheiro. E nesse momento de oração, sabe? Fala com o Senhor. Se arrepende diante do Senhor, Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Mas Ele resiste aos soberbos, aos que se endurecem na sua presença, aos que acham que tudo isso não tem proveito, que isso é só a linha teológica de um homem, nada além disso. Mas se o Espírito Santo falou contigo, como falou comigo, como tem falado sempre, porque essa palavra aqui está disponível a todo cristão, a todo crente. Temos liberdade diante do Senhor de nos achegarmos a Ele em Cristo Jesus, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome dEle. Não dependemos de pastor, nem de mestres aqui, segundo o curso desta vida.
Nós temos o bom pastor, o verdadeiro mestre das nossas almas. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor para poder te agradecer. Te agradecer porque, da mesma forma que o Senhor nos confronta, nos exorta, o Senhor nos dá graça para que nós possamos resistir. O Senhor não nos exige nada daquilo que o Senhor já não nos deu. O Senhor nos deu capacidade de resistirmos às investidas do mundo, de resistirmos às investidas do diabo, de resistirmos às investidas da nossa velha natureza. E nós estamos aqui te dando graça e te pedindo perdão, sabe, Pai? Porque realmente, quando a gente olha nossas vidas, a gente encontra tantas satisfações ilícitas, tanto tempo desperdiçado. O nosso coração, sabe, Senhor Deus, se tornando amigo desse mundo, os nossos pensamentos, os nossos sonhos e projetos. Os nossos sonhos, a nossa vida se contaminando, amando esse presente século como Demas, nos conformando com este presente século como ele também, e caminhando a passos largos para a condenação eterna. Nos ajude, Pai. Suplicamos o teu perdão, suplicamos a tua ajuda, e que da mesma forma o Senhor possa fazer com outras pessoas, com outras vidas. Continue, Pai, nos dando de beber do teu santo evangelho. Obrigado porque o Senhor não nos escondeu nada. Está tudo aqui descortinado. Perdoa quando nós queremos apenas buscar algumas partes do Senhor, algumas partes da tua palavra. Mas nós queremos o Senhor por completo. Tu és a nossa herança, Tu és a nossa porção. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso refúgio. Nós não temos outro além de Ti, Pai. Pedimos, opere no poder do Teu Santo Espírito em nossas vidas aqui, Senhor. Batize pessoas para a salvação com Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Nos traga arrependimento genuíno. Essa mensagem é para a Tua igreja. A maior parte dessa mensagem são para aqueles que já Te seguem, que professam o Senhor. Precisamos nos arrepender diante do Senhor diariamente, confessando, abandonando os nossos pecados. Nos ajude, Pai eterno e poderoso. Nos ajude. Como já pedimos anteriormente, faça abundar o Teu amor em nós e entre nós, Pai. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que aqui estão. Que o Senhor possa continuar abençoando esses lares, essas famílias. Que o Senhor possa continuar derramando graça, sabedoria, amor, paz, que excede todo entendimento, a verdadeira alegria que vem do Senhor. Os nossos irmãos que não puderam vir, esteja visitando cada um deles também nesse momento, Senhor Deus. Esteja animando, encorajando.